Graças a Deus, bicho. A quem chegou um pouco depois, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem, agasalhados, porque está frio, né? Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que nosso aprimoramento hoje possa tocar profundamente aí cada um, dentro do que mais precisa, né? Porque cada um aqui tem uma vida, tem uma profissão, tem uma purificação, um aprimoramento, ou pode ser que esteja também tudo em paz, melhor ainda, né? Mas cada um aqui vive uma situação e eu espero que os ensinamentos hoje possam tocar diretamente a alma de cada um de vocês. Me preparando hoje para a aula, eu estava verificando alguns ensinamentos da religião que Mersama começou a caminhada dele espiritual, né? Que é o Omoto. E lá é como se Kunitoko Tachi no Mikoto, que é uma divindade, ela escreve diretamente, né? Escreveu por intermédio de psicografia, por intermédio da Naldeguchi. E é muito interessante os ensinamentos que tem lá. Só que quando você vê o conteúdo, você vê que essa divindade que escreveu por intermédio dessa médium, né, vamos dizer assim, ela era muito rigorosa, né? No sentido de não tem mais tempo. Ou seja, nós temos que mudar os nossos corações. Se nós guardamos os nossos sentimentos, os piores em relação a outras pessoas, em relação a coisas do passado, nós temos que arrancar isso e jogar fora, porque não presta mais, né? Isso tudo que é do passado, e até mesmo do futuro, quando a gente fica no passado em excesso, nós entramos em depressão. Quando nós ficamos no futuro em excesso, nós criamos a ansiedade. Então, nós temos que viver o dia de hoje, o presente. E se hoje eu tenho sentimentos negativos, não estou falando que você vai ser eliminado da Terra por causa disso. Mas, se você percebeu que tem isso, elimina de você, né? Joga fora. Não presta mais, não vai te levar a lugar nenhum. E enquanto nós mantemos esses sentimentos negativos, essas amarras ao passado, né? Essas mágoas, é como se nós ficássemos com uma âncora travando o nosso caminho. Exemplo, a pessoa quer seguir, a pessoa quer melhorar de vida, profissionalmente, espiritualmente, em todas as áreas, né? Na área de conflito, mas ela começa a praticar o jorei, começa a ler os ensinamentos, começa a fazer orações, né? Começa a ser útil à humanidade, mas ela está lá com aquela âncora presa no passado. E muitas vezes essa âncora, ela vai deixar você estagnado,
Então, sabe o que tem que fazer? Em vez de você perder tempo lustrando essa âncora, corta essa amarra, corta essa corrente que te amarra nisso, né? É hora de mudar. É hora de vocês todos, inclusive eu, largar tudo que é do passado que não presta mais no passado. Já foi. A única coisa que nós temos hoje é o presente. É esse horário, às 8 da noite, 8h11, que no meu computador é 8h11. A única coisa que nós temos é isso, é agora. O que eu posso fazer agora para melhorar minha vida? De hoje em diante, o que eu posso fazer para melhorar a minha sensação como ser humano, né? Sensações internas, né? Isso inclui avaliar o que te faz bem, o que me faz feliz. É ficar com a minha família? Fique com a família, né? Se é me conectar com a natureza, se conecte com a natureza. Então, tudo que te faz bem, faz se sentir bem, é nisso que vocês têm que se agarrar, né? Ah, eu adoro ver filme de comédia. No seu entretenimento, faça isso, né? Liga-se com coisas positivas, porque isso vai gerando sensações positivas dentro do corpo e vai te desligando de assuntos negativos. Porque tem duas coisas na vida, né? Tem situações que você pode mudar com a sua força, né? Você toma uma atitude, você consegue mudar aquela situação, e tem coisas que não estão nas nossas mãos mudar. Exemplo, eu fui na sala agora recentemente, estava falando com a minha mãe, aí ela falou assim, filho, acabou de sair uma notícia que mataram uma diretora e uma professora de uma escola aí. Eu falei, meu, tá difícil ver no mundo, mas eu, particularmente, eu consigo ir nesse local e impedir uma coisa dessa? Eu não consigo, eu sou um ser humano. Então, o que que eu posso fazer dentro das minhas capacidades? É tornar outras pessoas, e inclusive eu, felizes. E como eu posso fazer isso? Tem pessoas que são mais engraçadas, né, vamos dizer assim, gostam de contar piada, gostam de fazer o ambiente mais feliz. Então, usem essa ferramenta, né? Muitas vezes a pessoa que gosta de brincar, fazendo brincadeiras, contando alguma piada, fazendo aquele ambiente mais feliz, usem essa ferramenta, né? Se você tem a habilidade de trazer o consolo para um ambiente, vamos dizer assim, então você falar para aquela pessoa para que tenha esperança, para que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, para que ela se desligue dessas coisas ruins e pense na coisa positiva. Porque muitas vezes a pessoa tem tudo, mas não tem nada em que sentido? Ela não reconhece que tem tudo, né? Muitas vezes a pessoa não reconhece que tem uma casa para morar, não reconhece que tem uma luz para iluminar onde ela está agora, não reconhece que tem a oportunidade de estar num aprimoramento via Zoom pela internet. Então só vê o que está negativo na vida, só vê tudo que está ruim. Mas e o que está bom? Não tem nada de bom? Eu não tenho nada de bom na minha vida, zero, zero, zero. Eu aposto que teria pessoas que daria tudo de repente para estar na situação que você está hoje. E você só reclama. Vocês entenderam? Então, pega um papel e crie um hábito, o exercício de reconhecer, poxa, hoje eu tenho a oportunidade de ter uma roupa para vestir. Graças a Deus eu tenho uma roupa para vestir, né? Graças a Deus eu tenho um celular que eu posso fazer uma ligação, mandar uma mensagem, conversar com outras pessoas. Eu tenho uma família. Não importa se tem uma pessoa, mas eu tenho uma família, de repente. Quem tem filho, quem tem primo, quem tem irmão, quem tem pais. Então, assim, o processo de virar a chave está muito na cabeça e no sentimento. Quando você vira a chave, você começa a reconhecer que a sua vida não é tão ruim assim. A Ellen falou aí de caminhada, oportunidade de caminhar. E quem não consegue caminhar porque tem algum problema na perna? Você já agradeceu por ter a oportunidade de caminhar, né? Então, comecem a partir de hoje, façam um exercício, começar a olhar mais as coisas boas que você tem na vida.
E o que está ruim e que você não consegue mudar, deixa lá. Não está na sua força pessoal conseguir resolver aquilo. Foque nas coisas que você consegue mudar. Então, o que que eu posso mudar a partir de hoje? E aí vocês vão ver que tudo vai melhorando. É isso aí, Cris. Reconhecer o que tem de bom. E aí, quando vocês vão fazendo isso, esse exercício de escrever, de fazer no Excel, de fazer no Word, não importa onde, você vai mudando o estilo mental. E aí, o que predomina mais na sua cabeça e nos seus sentimentos são coisas boas, né? E, inclusive, saber olhar lá dentro, né, na parte da nossa alma, do nosso espírito, o que está de errado? O que que a minha consciência está apontando como, puxa, isso aí não é legal você fazer, né? Então, ouvir a sua própria também consciência e falar, eu preciso mudar isso. E melhorem, porque nós não temos mais tempo. Essa é a grande realidade. E a hora que vem a justiça divina caindo sobre a terra, que já está acontecendo, ela é imparcial. Ah, não vai ficar aquele negócio de, ai, coitadinho desse, coitadinho daquele. Mereceu, vai ter o resultado sobre o merecimento. Não mereceu, também vai ter o resultado sobre o não merecimento. E não é Deus que está castigando. Na verdade, é uma pura ação e reação. Né? Eu planto, eu colho. O que eu estou plantando? Sementes boas? Sementes que eu estou ajudando outras pessoas? Eu estou ajudando outras pessoas a serem felizes? Como eu deixo? Eu vou para um ambiente, a hora que eu saio daquele ambiente, eu deixo ele melhor ou pior? Né? E tudo isso é contabilizado, vamos dizer assim, né? Pode falar, Mara, por favor. Então, aconteceu uma coisa assim muito interessante, que eu comecei a colocar todas as mensagens que eu recebo muitas mensagens diárias, inclusive as mensagens que vêm no grupo da Arte do Jorei, né, que o reverendo coloca, comecei a mandar para várias pessoas, de toda a minha lista do WhatsApp, e Legal. colocar no meu status. E ninguém olhava meu status. Eu tenho 30 pessoas olhando todos os dias meu status agora. E muita gente me agradece, fala, nossa, mas ela veio exatamente no momento que eu mais precisava ouvir isso. Muita gratidão. De muitas pessoas eu recebo isso. Muito legal. Então, eu estou pensando em montar uma página. Eu não sei ainda, eu vou ver isso esse final de semana com o meu genro, porque ele entende bem de internet, eu não sou lá muito expert. Uhum. Não sei se no Facebook eu posso colocar lá essas mensagens que o reverendo manda, tem algum problema? Não. Pode, são mensagens que são compartilhadas e recompartilhadas várias Sim. vezes, né? Não tem problema. Eu quero montar uma página assim com mensagens positivas, com poemas, tudo que consegue enaltecer essas coisas boas para que as pessoas mudem o olhar Muito bom. e notícias boas também. Essas Isso. notícias que passam no Globo Rural 5 horas da manhã que ninguém vê e só Uhum. passa notícia ruim no horário nobre, que todo mundo só vê bobagem. Exato. Então, essas notícias boas de sustentabilidade, de cura, de trabalho voluntário, tudo que eu puder, que eu achar legal, colocar lá e Ou deixar compartilhado para que as pessoas também coloquem. você pode criar uma página nova, né? Só para isso, ou no seu próprio perfil pessoal, né? Fazer isso. Aí Eu queria montar uma página só para isso, legal. porque aí a pessoa que quer ler as mensagens, porque às vezes eu fico enchendo o WhatsApp das pessoas Uhum. e tem gente que não está afim. Então, quem está afim que vai realmente procurar. Verdade. Verdade, uma boa, sim. Isso, inclusive, é uma forma de você levar coisas boas para os outros, né? E é o que você falou, Sim, às vezes uma mensagem dessa pode alterar o dia da pessoa. E dentro de uma oportunidade dessa, você pode encaminhar também, né? sim. A pessoa fala, poxa, mas isso é uma coisa importante. Para você encaminhar alguém, ela vai olhar a sua vida. Poxa, É o seu exemplo, é o né? seu exemplo.
Ah, que legal, a Mara está me oferecendo para eu conhecer o Jorei, ou conhecer a igreja que ela vai, porque até então ela não conhece. Então ela vai olhar para a Mara, eu estou dando exemplo, tá? Isso para qualquer um, inclusive para mim. Pô, legal, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa bem-sucedida, ela é uma pessoa que me inspira confiança, ela é uma pessoa que me traz paz quando eu converso com ela. Ela vai olhar as suas características para saber se ela Uhum, vai tomar a decisão de ir ou não na igreja que você vai. Isso para qualquer igreja, tá? Ela vai olhar o seu exemplo. E se ela falar, poxa, é verdade, essa pessoa tem uma vida que eu gostaria de ter um dia. Então ela vai no lugar que você vai. Mas se uhum, ao contrário, você só der maus exemplos, você for uma péssima influência, você só fala coisa ruim, só reclama e etc., como que você vai ninguém encaminhar? aguenta. Não tem jeito. A pessoa vai olhar e Uhum, falar, é esse estilo de vida que eu quero seguir? Não, está longe do que eu quero. Então, o processo do encaminhamento vai muito do espelho da sua alma. uhum, É como se você fosse um reflexo da fé que você professa, a fé que você segue. Então, uhum. se você for todo ao contrário, tudo virado no giraia, como diz o reverendo, né? A pessoa É, vai olhar e vai falar, isso aí deve ser péssima essa religião aí que ele vai, então, porque do jeito que essa pessoa é, eu não vou mesmo. Vocês uhum, entenderam? Então, é muito importante observar como vocês são na sociedade, no trabalho, num supermercado, num, num elevador. Vocês são educados? Vocês são respeitosos com as outras pessoas? Né? Passa uma pessoa da limpeza lá. Você olha a pessoa, você cumprimenta, você ignora essa pessoa, né? O respeito, ele é para qualquer pessoa, né? A forma como você trata o outro ser humano. Ah, porque ele tem um nível hierárquico menor que o meu, eu tenho que tratar mal por isso? imagina, Vocês entenderam? Mas tem pessoas que são assim, que sim. menosprezam os seres humanos. Fala, pô, ele é um faxineiro, por exemplo, então eu não devo nenhum respeito a ele. Vocês entenderam? Então, como é a atitude de vocês na sociedade em geral? Isso é determinante para saber qual é o seu nível espiritual. Ah, Isso eu aí. sou super religioso. Aí vai ver as atitudes da pessoa totalmente contrárias. Não adianta nada. É melhor falar, não tenho religião nenhuma. Porque senão você, inclusive, suja a bandeira da sua religião, né? Então, assim, eu, inclusive, tenho até um exemplo muito importante. Tinha uma pessoa do meu trabalho anterior, que todo mundo tratava ela mal. E eu tratava ela bem, igual os demais, né? Com muito respeito, conversava, perguntava como ela estava, com carinho, normal. E até hoje ela se lembra do jeito que eu tratava ela naquele trabalho que eu tinha. E ela não faz isso com outras pessoas do meu trabalho anterior. Ela faz isso comigo. Mas por quê? Eu conversava, eu perguntava como é que ela estava. Ela era a pessoa da limpeza, né? Naquele local. Sempre que ela vinha limpar, trocar o lixo da minha mesa, eu falava obrigado. Eu agradecia o trabalho dela. Porque ela não estava ali a esmo. Ela estava trabalhando. E o trabalho dela beneficiava a organização do local onde eu estava. Então eu agradecia. Tem uma pessoa que às vezes vem aqui em casa para trabalhar também. Tudo que ela faz e que impacta positivamente no meu bem-estar, vamos dizer assim, qualquer coisa, eu agradeço, eu elogio, eu falo que ficou bom alguma coisa, uma comida que ela fez, ficou ótimo. Então, isso é o ser messiânico, vamos dizer assim, né? Não é só na aula lá, das 8 às 9 eu sou messiânico, legal. Aí chega das 9 às 10, só com as palavras aí nos outros, vamos dizer assim, né? Prejudica, fala mal, deixa os outros tristes. Nós temos que
principalmente a nossa bandeira como messiânicos, né? E não como messiânicos o nome da palavra, né? Porque o Messias ensina que nós devemos ser universalistas, né? Então, qual é o nosso exemplo como universalistas, né? Como servidores que nós temos o Ricane no peito, então, qual é o exemplo? Mersama, a base da fé, ele sempre disse que é colocar os outros seres humanos na frente, muitas vezes, dos nossos próprios objetivos. É fazer os outros felizes. Tem um ensinamento que me veio aqui na cabeça, que foi justamente esse. O Mersama falou, a pessoa deu um exemplo, como que eu posso ensinar as pessoas para elas serem realmente felizes? Servindo a obra de Mersama? Ele falou, sim, mas em outras palavras é fazer outras pessoas felizes. Isso é servir a obra. Muitas vezes fazer uma pessoa feliz é ministrar, sim, um jorei nela. Ela te pediu jorei, você ministra, às vezes muda do 0 para o 100 em um jorei, né? Então, às vezes não é o jorei, porque às vezes a pessoa não aceita o jorei, vamos dizer assim, mas é uma palavra, é um escutar. O que muitas vezes as pessoas precisam é que tenham alguém que escutem elas. E às vezes você nem tem a resposta, mas você vai ouvir a pessoa. E esse processo de ouvir também é servir. Você estar ali do lado, ouvindo a pessoa, é servir também. Às vezes você não tem a solução daquela pessoa, mas você pode ir para frente do altar e pedir por ela. Assim, poxa, meu Deus, eu não tenho capacidade de ajudar essa pessoa, mas, meu Deus, muda a vida dela, dá uma nova chance, que ela possa se transformar de dentro para fora, sair desse ponto onde ela está e vá para outro ponto espiritual. Então, muitas vezes, quando nós não temos capacidade de ajudar fisicamente, o que mais de forte nós temos é o nosso altar, é a nossa oração, né? É parar quietinho naquele momento, fechar seus olhos e balbuciar as orações, conversando com Deus, pedindo intercessão por alguém. Então, às vezes, isso é o de mais precioso que nós temos, às vezes, muitas vezes até maior do que você pegar um saco de arroz e dar para a pessoa, 1 quilo de arroz. Quer falar, Sandra? Pode falar. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Boa noite. Faz uns 4 meses que tem uma pessoa, a testemunha de Jeová, que está me ligando. Uhum. E todas as vezes que ela liga, eu escuto ela falar sobre a Bíblia, da religião dela, e eu coloco o ensinamento de Meishu Sama. Ela sabe que eu sou messiânica, do Templo Arte de Jorei, que eu já falei do primeiro dia. E ela gosta de ligar, que ela falou que sente falta, porque eu fico escutando ela falar que todos que ela liga, essa educação com ela, xinga ela, porque ela está ligando que ela é da Testemunha de Jeová. Eu nunca deixei de ouvir um evangélico. Se ele tem alguma coisa para falar, ele vai te falar. Mas alguma coisa do que ele falar vai ser boa para você. Então nós temos que ter a habilidade de ter uma peneira, né? Como se fosse uma peneira mental, espiritual. Alguma coisa do que aquele pastor falar, você pode absorver. Do que um irmão, Um né? Vamos filtro, dizer assim. né? Exatamente. Pode ser que nem tudo você absorva, mas que seja 10%, mas 10% pode ser útil. O Sama mesmo nos dá a liberdade de estudar outras religiões, outros ensinamentos. Ele nunca nos travou nesse sentido, né? Inclusive, eu consigo aprender com um padre, eu consigo aprender com um pastor, eu consigo aprender com um médium, eu consigo aprender com um monge, né? Eu não tenho barreiras de aprendizado. E, inclusive, eu estou lendo um livro que chama O Cavaleiro da Estrela Guia. Ele é um livro, vamos dizer assim, espírita, né? Quem diz que eu não posso aprender com um livro espírita? Né? Nada impede de eu aprender. E o que eu tenho feito vendo esse livro espírita, né? Que é como se fosse um romance espírita. Muitos trechos que tem lá
casa muito com os ensinamentos de Meixo Sama. Então, nós acabamos vendo ensinamentos de Meixo Sama em outras palavras de outras religiões, né? Então, você fazer esse link, né? Falar, puxa, fazendo uma alusão, né? Um comparativo do que está escrito aqui com o que Meixo Sama ensinou, é como se isso fosse isso na messiânica. E aí você vai criando uma inteligência aberta e não uma inteligência com cabresto, né? Que muitas religiões fazem isso. E eu não estou criticando, estou só mostrando a realidade, né? Tem muitas religiões que você só pode olhar aqui. Qual é o ensinamento dessa religião? É esse livrinho aqui. Não pode sair desse livrinho. Saiu desse livrinho, Deus castiga. O diabo vai te pegar. Gente, que Deus é esse? Vocês entenderam? Então, a liberdade, ela vem, na verdade, quando você tem a oportunidade de estudar o ensinamento da doutrina e você também agregar conhecimento de outras doutrinas. Meixo Sama muitas vezes citou ensinamentos da Omoto, que foi a religião pregressa dele. Assim como ele citou em vários momentos em seus ensinamentos trechos da Bíblia. Então, qual é o problema? Nenhum. Né? Basta que nós entendamos e não misturemos as coisas, né? Porque uma coisa é você seguir 10 doutrinas ao mesmo tempo, você na verdade acaba se confundindo. Mas você linkar os pontos principais das doutrinas e utilizar conforme a sua inteligência espiritual, vamos dizer assim, é como se você estivesse fazendo uma capa espiritual muito grande, uma proteção espiritual muito grande, que você sabe interpretar. Por exemplo, na família da minha noiva tem uma irmã, né? Ela é irmã que vive num convento e vive para servir dentro da Igreja Católica. Quando eu tive a oportunidade, eu tive uma chance de conversar com ela. Naquela chance, eu aproveitei 100% para aprender com ela. O que eu mais fazia era perguntas. Como é que é? Como é que vocês fazem? Qual é a doutrina de vocês? Como que vocês rezam? Né? Qual é o dia a dia de vocês? Para que santo vocês fazem orações e etc. Então, aprender, gente, é ilimitado. Não fiquem com a cabeça de vocês travadas nas coisas. Saibam aprender. Meixo Sama é liberdade. Inclusive, para você ser messiânico, você precisa ter uma fé muito sólida, vamos dizer assim, para poder, como se fosse permear em outros locais, aprender e continuar a linha reta, né? Sem ficar meio doido da cabeça. Porque às vezes são muitos conhecimentos e às vezes pode acontecer de um conhecimento ser contrário a outro, né? Exemplo, dentro do cristianismo católico e evangélico não existem crenças sobre a reencarnação. Mas, numa base espiritualista, você já tem uma crença na reencarnação. Então, tem conceitos que já são conflitantes, mas outros não. Então, a gente tem que se basear nos conceitos que não se conflitam. Você tem a sua fé, você sabe o que realmente existe, que existe a reencarnação e blá, blá, blá. Agora, o que não é conflitante? Tem vários ensinamentos sobre moral na Bíblia, por exemplo. Tem vários ensinamentos sobre sabedoria dentro da Bíblia que você pode absorver. Exemplo que estão lá em Provérbios, né? Então, se vocês pegarem a Bíblia hoje e lerem Provérbios, vocês vão ver quanta sabedoria que tem lá dentro. Em nenhum momento lá tem ensinamentos conflitantes com os nossos. Então, tem que ter a mente aberta, tá? Quero deixar isso muito claro aí para vocês. Vou deixar Ministro, Pode falar, Mara. de terça-feira nós temos o grupo de estudo. De domingo nós fazemos o Evangelho no Lar. Minha enteada com o marido no fundo, eu aqui na casa da frente com meu marido, e uma tia e uma prima dele por vídeo. A gente faz Evangelho no Lar. Legal. E de quinta-feira eu assisto a palestra do Perseverança.
E você sabe, que é ao vivo também. vamos dizer assim, equilibrar as coisas, né? Você aprende aqui, usa Sim. daqui, usa dali e tal, e vai seguindo o teu caminho como servidora, né? Fora um pai de santo que é muito amigo nosso, que meu marido também, ele é muito amigo, ele é padrinho da nenê que vai nascer, né? Padrinho mesmo vai ser. E também aprendo muitas coisas com ele, né? As conflitantes, como você falou, deixo de lado. Só o que eu vou aproveitar mesmo que vai ser bom para mim e para os outros é que eu pego para mim. É isso aí. E o meu vizinho é uma igreja, como é que fala? É japonesa, evangélica japonesa. Eu não sei dizer nem o Nossa, nome. que legal. Nipo-brasileira, do lado da minha casa. E o pastor é um grande amigo também, vive tocando a campainha, a gente vive conversando. Pergunta se Jesus era cristão. Imagina, era universalista, não, religião Na verdade, ele era é o judeu. religare, Ele né? era judeu, né? Ele não era cristão. O cristianismo veio depois Exatamente. dele. E ele não É falou. religar com Deus, não importa, né? Acho que o que E importa é o Jesus, bom muito, sentimento. muito bem dizendo, o que Jesus era? Ele é um exemplo vivo do amor, É, né? Resumindo. isso aí. Assim como o Mestre Sama, né? O exemplo vivo de se dedicar, de colocar a vida em prol dos seres humanos. Ah, e tem outro detalhe. Todos os dias eu rezo com as minhas primas que são católicas Uhum. e a gente também pelo WhatsApp, cada uma coloca as intenções, eu vou ministrando o jorei e elas vão rezando o texto ao mesmo tempo. Uhum. Bom, E assim, essa salada mista aí. fala, Oswaldo. Qual que era a religião de Jesus? Era o amor, né? Isso aí. Não tinha placa, não é verdade? É isso mesmo. É que as pessoas não aprenderam muito com ele. Ele não fez uma igrejinha de Jesus lá, falou, ó, todo mundo vem aqui e vamos lá. Não, na verdade, a religião foi criada pelo ser humano mesmo, né? É isso mesmo. E o significado da palavra religião é religação com Deus, Isso. porque o ser humano ele esteve muito afastado de Deus, né? Mas era só para frisar que a religião de Jesus não era não existia dogmas, né? Não existia diretrizes a seguir, a não ser o amor, né? O próximo, né? É isso Era mesmo. só isso para acrescentar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Oswaldo. E é como se pessoas tivessem falado, vamos dizer assim, do que Jesus fez, né? Dos atos dele. E o que você vê é só exemplo bom, né? É só exemplo de amor, é só exemplo de coisas boas. Assim como nas reminiscências de Meixo Sama. Quantas vezes a gente não vê relatos de pessoas que foram salvas de diversas formas pelo Jorei de Meixo Sama? Assim como milagres, curas, que foram feitas não só por Meixo Sama, como pelos membros e pelos servidores. Então é muito importante a gente ter essa dimensão das coisas, né? E não, começou mesmo em cima, existem uma fé Daijo, que ela é mais aberta, e uma fé Sojo, que ela é mais restrita. O ideal é você cruzar as duas, né? É você ter doutrina e, ao mesmo tempo, você ter a cabeça aberta para aprender, né? Agora, tirando uma conclusão de tudo isso, qual é o objetivo da religião? É fazer com que você melhore como ser humano, né? O resumo de tudo é que você seja um ser humano melhor, diferente do que você foi antes. Cada doutrina tentando de uma maneira com seus ensinamentos melhorar o ser humano, transformar o ser humano. E, como bem o Oswaldo disse, se religar com Deus, né? Você voltar a sua fronte, a sua mente, a sua fé para Deus e, com base nisso, se transformar. Vou deixar mais uma pessoa falar e a gente entra no ensinamento. Pode falar, Camila.
Ela está aqui. Acho que ela caiu. Pode falar, Cris. Pode abrir o áudio e falar. É porque a gente está falando das vários tipos de crença, né, ministro, e religião e tudo. Agora que a gente está ministrando na foto, e eu entendi, foi, o reverendo explicou bem, que é válido ministrar na foto, eu estou vendo os efeitos das pessoas que estão recebendo. Eu posso chegar e ministrar numa foto, conheço a pessoa, ela é de outra crença, católica, eu preciso pedir a permissão se eu sei que ela está sofrendo por algum motivo. Você pode oferecer, né? O ideal é você oferecer. Fala, você quer que eu faça uma oração por você? Eu posso orar por você? E aí, se ela te perguntar, mas de que jeito, que maneira, você fala, eu utilizo o Jorei para isso. Eu coloco o seu nome no altar. Você me dá a permissão para eu orar por você? Para pedir intercessão por você? Né? E aí é mais fácil você ver se a pessoa realmente quer. Às vezes a pessoa não quer ajuda. Ou às vezes a pessoa não aceita, né? Às vezes tem alguns evangélicos que são muito fervorosos que não aceitam de oração de nenhuma outra religião, né? E aí é mais fácil você não perder muito seu tempo. Você entendeu? Com pessoas que não querem ajuda. Você entendeu? É mais fácil você usar, principalmente agora, no momento de transição planetária, não dá tempo para a gente perder tempo, vamos dizer assim, com pessoas que não querem ajuda. Ao passo que você está gastando seu tempo com uma pessoa que não quer ajuda, tem 10 que querem ao lado esquerdo. Vocês entenderam? Eu não estou falando que nós não devemos ajudar as pessoas, não é isso. É questão de otimização do tempo que nós já não temos mais. Nós não estamos mais naquela fase de criação da fé, de coisas novas. A fé já existe, já está tudo escrito, e para onde nós temos que ir já está tudo pronto. Quem quer acompanhar o caminho e se melhorar como ser humano, vamos embora, esse é o caminho. Tá nesse sentido. Se a pessoa não quer seguir, não dá para a gente perder mais tempo com 1, 2 ou 3, sendo que tem 10, 100 que querem realmente mudar de vida. Vocês entenderam? Então, a gente tem que ser um pouco mais sojo nesse sentido, né? Não tão daijo. Então, por isso que em alguns momentos nós somos daijo, abertos, expansivos, e em alguns momentos nós temos que ser sojo, né? Restritos. Porque, exemplo, se eu for ficar ministrando jorei, fazendo oração, para todo mundo que não quer ser ajudado, eu vou perder meu tempo, eu não posso fazer isso. Nós podemos sim ter a intenção, como posso te explicar? Isso é um sentimento que brota natural de que nós queremos ver o bem das pessoas. Tá perfeito, ótimo. Mas gastar o nosso tempo com pessoas que não querem ajuda não dá. Não tem como. Temos que focar em quem quer ser ajudado, tá? Então, você ofereça. Se a pessoa falar, eu quero, vamos embora. Às vezes, você não precisa explicar o que você vai fazer. Mas você fala assim, você gostaria que eu fizesse oração por você? Ah, eu gostaria, adoraria. Você fala assim, você pode me passar então seu nome completo, por favor? Aí a pessoa vai te passar ou não o nome, né? E aí, se ela passou esse nome para você, manda bala, pode ficar à vontade no servir. E se um dia você identificar uma abertura para falar o que você fez, por exemplo, você trabalhou com Jorei e fala, olha, nesse período você melhorou, não melhorou? Então, o que eu fiz? Eu te ministrei e Jorei. Nossa, mas o que é Jorei? E aí surge o assunto e a oportunidade de você falar o que é o Jorei. Tá bom? Vamos entrar nos ensinamentos, senão a gente não vai entrar no objetivo da aula hoje, tá? Atitude espiritual ao ministrar Jorei, é o último ponto onde a gente parou, né? E esse ensinamento, essa pergunta e resposta aqui é muito boa, viu? Ajuda muito para essa questão de Jorei na foto, Jorei online. Ah, mas eu preciso ministrar nas costas, como é que eu atinjo as costas? Essa pergunta e resposta aqui tem tudo a ver com isso, tá?
Pergunta. Ao ministrar Jorei, como devo proceder para pedir ajuda a Meixo Sama? Orientação. Resposta de Meixo Sama. O mais importante na cura de uma doença é acertar o ponto focal. Essa frase aqui, né, gente? Você pegar todos os ensinamentos que nós lemos nesse livro, é como se ele batesse nessa tecla várias e várias vezes, né? O mais importante na cura de uma doença é acertar o ponto focal. Não está errado pedir ajuda a Meixo Sama, mas se houver demasiada insistência no pedido, ai, Meixo Sama, por favor, Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama. Dando um exemplo, né? Continuando o ensinamento. Transforma-se em emprego de força pessoal e atrapalha. Eu não estou ajudando. Eu estou, às vezes, piorando, né? Vamos dizer assim, a situação, porque o apego, quando a gente tem apego no pedido, nós estamos, na verdade, colocando a nossa força pessoal e isso atrapalha na cura ou atrapalha na melhora daquela pessoa. Que às vezes, se você fizesse às vezes sem apego, simplesmente colocando que a vontade divina seja feita, às vezes a pessoa melhoraria muito mais rápido do que você ficar insistindo e falar, meu Deus, Sama ajuda, essa pessoa está precisando, tal. Aí você está indo para o caminho contrário. Quando nós somos servidores de Deus, nós temos que ser imparciais. A hora que você vai no altar, faz oração, você entrega a pessoa nas mãos de Deus. Você faz sua parte como servidor. Eu ministro Jorei, tudo que eu posso fazer. Eu faço essa pessoa feliz, eu ensino, eu educo e etc. Mas na hora de pedir intercessão, você entrega para Deus e esquece. Vocês entenderam? Entregar. Senão você imagina, a nossa lista tem acho que 200 pessoas. Eu vou ficar com 200 pessoas o dia inteiro pedindo. Não, isso é inclusive desacreditar em Deus. Mas se você entregou e confia nesse Deus que é poderoso, que é o Criador, quando você está entregando essa lista e essas pessoas em oração, Deus ele vai agir por essas pessoas. Inclusive, tem aquele exemplo que eu mandei no grupo, acho que eu mandei, né? Que o Messama fala assim, você não é da fé? Não foi esse exemplo que eu mandei recentemente? Você não é da fé? E aí Emerson explicou assim, como se estivesse respondendo como se fosse Deus. Então faça a sua parte, que a minha parte eu vou fazer, né? Você deixa comigo, você já não entregou? Deixa comigo. A sua parte você faz, a minha parte eu faço. Não precisa pedir com tanta insistência. Eu já ouvi. Né? Então, até nisso você tem que ter um certo tato. Até onde é a minha vontade como ser humano e até onde eu estou entregando realmente para Deus. Continuando. Em síntese, vocês devem sempre ministrar Jorei com o pensamento de estar servindo como instrumento de Deus, sem nunca inclinar nem para o lado espiritual, nem para o material. É preciso, sim, saber que a condição essencial para a cura das doenças, em geral, é fazer a luz penetrar profundamente no corpo de quem a está recebendo. Por exemplo, se vocês estiverem ministrando Jorei no peito, pensem nas costas e procure fazer a luz atingir também esse ponto. Então, eu estou ministrando Jorei, é como a gente já estudou aqui, né? Imaginem essa luz atravessando a pessoa. Está na cabeça, essa luz está atravessando reto a pessoa. Vocês entenderam? Então, de certa forma, como ela atravessa, ela vai atingir a parte posterior da cabeça também. Eu estou ministrando o pescoço. Ela vai atravessar o pescoço da pessoa e atingir também as costas, né? A parte posterior do pescoço. Então, sempre imaginar isso. A luz está atravessando a pessoa. A luz não está parando na parte superficial frontal. Ela está atravessando. Né? O Jorei, ele atravessa. Tá? É preciso, inclusive, aproveitar a força curadora do próprio paciente. Né? Entender que o corpo ele tem um processo de autocura natural. Por exemplo, você fez um machucadinho na mão, ele não tende a se fechar, faz a casquinha e se fecha naturalmente, né? Esse é o processo de autocura.
O corpo ele tem um mecanismo de autocura, então nós temos que respeitar e entender que todas as pessoas têm um pouco disso, né? Na verdade, um pouco não, tem isso. Natural do corpo. Então, saber respeitar também o processo até chegar à cura. Né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, mas não curou em um dia. Às vezes precisa limpar por uma semana, às vezes precisa limpar por um mês aquelas sujidades. Eu mesmo, muitas vezes quando eu purifico mais de um mês, sem evoluir para sintomas graves, vamos dizer assim, mas eu fico purificando continuamente, às vezes. Aconteceu agora, né? Ó, no meio, olha que interessante, fazendo uma comparação. Ano passado eu purifiquei por pelo menos uns 4 meses, com um catarro. Catarro indo embora, pra caramba. Esse ano eu purifiquei por 2 meses, exatamente a mesma purificação e na mesma época do ano. Não sei, talvez ano que vem reduza para um mês ou reduza para 0. Eu não sei ainda quanto de toxina tem dentro do meu corpo, mas eu estou tentando eliminá-las gradualmente. Mas eu permito que a purificação processe naturalmente, né? Então, isso tem sido, na verdade, muito benéfico. Eu tenho visto que, na verdade, a minha parte mental, de raciocínio, cada vez que eu deixo uma purificação dessa correr naturalmente, o meu raciocínio melhora. É como se a mente ficasse mais clara, né? E então isso é uma percepção que vocês têm que ter com as purificações de vocês, né? Após as limpezas, muitas vezes o corpo se comporta melhor. Continuando. Vamos lá. Antes de ministrar Jorei, dependendo do caso, é bom perguntar à pessoa se já fez algum tratamento. Orientação. É bom informar-se com o paciente a respeito dos remédios que já tomou. Tem que perguntar, por exemplo, se já tomou Campu, que é um remédio à base de ervas, e em que quantidade, pois as toxinas do Campu se solidificam lentamente, não são agudas. Outro caso especial é o das nevralgias, normalmente provocadas por remédios ocidentais, processados em laboratórios a partir de fórmulas químicas. Nos dias atuais, são frequentes tais males devido ao uso exagerado desse tipo de medicação. Também as injeções e os antissépticos estão entre os grandes causadores de nevralgias, né, que são uma inflamação nas gengivas aí. Não é nem mesmo errado pensar que todas as doenças acompanhadas de dor são causadas por antissépticos. E as pessoas às vezes usam, né, indiscriminadamente os antissépticos e falam, estou limpando, estou protegendo o local, só que na verdade ele vai cumprir aquela função naquele momento, só que depois ele se acumula dentro do corpo e se movimenta, essa sujeira se movimenta dentro do corpo, causando às vezes uma dor de cabeça, uma dor de dente e assim por diante. Entretanto, entendam bem, não é que vai doer no local onde foi colocado o remédio. Este é a causa de seu aparecimento futuro. Para maior clareza, notem que uma dor de cabeça pode ter origem num antisséptico, que foi usado numa cirurgia do braço ou da perna, por exemplo. A toxina da medicação usada nesse caso subiu e solidificou-se na cabeça, vindo mais tarde a provocar a dor. Para vocês comprovarem o que lhes acabei de falar, perguntem a quem se queixa de dor se já fez alguma operação. Atualmente, entre pessoas que têm dor de dente, olha que interessante, a maioria delas já fez cirurgia de apêndice. Então, quando ministrarem Jorei para tais problemas 2 ou 3 vezes e não obtiverem resultado satisfatório, a causa está no local do apêndice, para onde deve ser focalizada a luz. Outra causa de dor de dente é o antisséptico usado nas extrações e também o material empregado em obturações. Todo mundo já... Olha que doido, né? A Lana tá balançando a cabeça, ela sabe ali, né?
das amálgamas dentárias, né? Que tem bastante sujeira ali, do mercúrio, para poder manipular e tal. Então você vê que Mersama estava falando aqui, naquele ano, né? Em 1950, mais ou menos, esse tipo de problema, né? Coisa que nem era, vamos dizer assim, evidência na época como algo que poderia ser prejudicial à saúde. Então, fiquem atentos, né, no que Mersama já deixou. Com o tempo, essas substâncias começam a apodrecer com o calor do corpo que as rejeita e quer eliminá-las. Daí o aparecimento da dor. Para impedi-la, o certo seria não usar esses produtos na ocasião do tratamento dentário. Então, a Mersama não está negando o tratamento dentário, mas evitar alguns tipos de substâncias que podem ser prejudiciais. Então, tem que dar uma conversada com o dentista, falar, dá para evitar tal e tal coisa e substituir por outra coisa aqui na hora do meu tratamento? Então, fiquem espertos com isso. Então, se algum dia entender que a causa principal da dor de dente é a operação do apêndice, terá trazido para a humanidade um grande benefício, tornando-se até merecedor de um prêmio Nobel. Então você vê, você fala, pô, o apêndice tem a ver com o dente? É como a Mersama falou, o que foi retirado ali do apêndice, eles acham que o apêndice não tem função, né? A medicina muitas vezes fala, isso aí não precisa, pode arrancar que tá tranquilo. Mas, na verdade, ele tem uma função importante no corpo, né? A questão da anestesia não tem tanto problema, viu, Cris? Eu vou te mandar, no particular, os ensinamentos aí falando sobre os dentes, né, no geral, e as purificações dentárias. O problema não é muito a anestesia, mas sim o antisséptico, sim as amálgamas, sim o antibiótico, que muitas vezes é utilizado como creme ou como via oral e assim por diante. Então, tem que ficar esperto com isso, tá? Mas ele fala aqui, pode fazer o tratamento dentário? Sim, mas pedindo para que não se use alguns tipos de componentes químicos que podem gerar doenças futuramente. Pode falar, Daniel, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. É só um adendo aqui que o ministro falou em relação à função do apêndice. Recentemente foi descoberto que o apêndice, junto com a pleura do pulmão, estão diretamente ligados à parte imunológica do ser humano. Que doido. Daí vem a questão que o Meixo Sama falava na sua época, que a dor de dente está relacionada com o apêndice. Isso se faz uma ligação praticamente direta, né? E na época dele não tinha como se saber disso de forma alguma. Não tinha equipamentos, não tinham meios de fazer essa pesquisa, né? Essa questão do apêndice tem apenas poucos anos que foi revelado isso, porque antes a pessoa tinha um apendicite, chegava lá, suturava, acabou, ponto, retirou, acabou o assunto, né? Ficava tranquilo, porque realmente é um órgão pequeno, mas se ele começa a dar problema, dá problema muito rápido. Aí não tem muito jeito, tem que socorrer mesmo e ir para urgência e emergência. Tá? Só para esclarecer um pouco melhor mais o ponto do apêndice em relação a isso aí. Obrigado, Daniel, pelo complemento. Achei muito bom o que você falou. E você vê que atualmente está sendo descoberta que ele tem uma função em conjunto com a pleura, né? Então, muito interessante isso. E Mersama já na época sempre incentivava a não chegar no ponto de precisar de uma cirurgia, né? Ele, vamos dizer assim, ele incentiva para que você limpe essa área com um jorei para que o seu apêndice ele não inflame. Vocês entenderam? Então, limpem o máximo possível essas regiões de vocês, o rim, o apêndice, etc. e tal, para que não chegue num ponto de você estar numa emergência e ter que fazer essa cirurgia, né? E aí não tem mais jeito. Tem que fazer, não tem pra onde correr, né? Então, é melhor evitar, vamos dizer assim, utilizando a ferramenta que nós temos, que é o jorei, para não chegar no ponto, porque chegou no ponto, às vezes não tem muito
Você não tem, às vezes, nem quem te ministrar jorei perto de você. Às vezes você é membro, só você é membro na família. E você já está passando mal, já está com dor, a hora que dá o problema já geralmente já está bem complicado, né, ô Daniel? Quando você vai perceber que está doendo, que está não sei o quê, é quando já está com os níveis no sangue de infecção, coisa bem complicada, né? Justamente, ministro. O apêndice, ele não é um órgão de dor. Você não sente dor nele naturalmente. Se ele doeu, você tem duas opções. Ou você vai no médico, no caso, né? Essa visão ocidental que eu estou falando. Uhum. Você vai no médico e vê, faz um ultrassom, pode tomar algum antibiótico ou algum anti-inflamatório e resolve. Se não resolver, a segunda opção é cirúrgica. Não adianta. Não tem muito Né? pra onde fugir. Agora para nós, messiânicos, né? Nós temos a primeira opção, jorei. Perfeito. Vai ministrando, pede para ministrar, né? Isso. Pessoalmente, online, na foto, E com desenho, igual nós intensidade, fazia né? na época dele, justo. E vai monitorando. Se realmente não tiver jeito mesmo, é que às vezes não tem jeito, né? Exato. Às vezes a evolução dele sempre vai ser uma evolução negativa, pode tardar, mas é complicado. Realmente é necessário você ir num serviço de urgência, emergência, porque você pode estar colocando sua vida em risco. Exato. Eu vi, inclusive, uma pessoa do meu prédio aqui que a esposa morreu por causa disso. Justamente, o jurei funciona? Todo mundo tem certeza que funciona. É isso mesmo. Tem centenas aí de De laudos casos, relatos. científicos, estudos científicos, relatos, fora os nossos pessoais, né, de vivência própria, mas é aquele negócio, a gente não pode ser tão cientista em relação à medicina ocidental para ficar, eu sou messiânico, não tomo vacina, não tomo remédio e tal, beleza, tranquilo, né? Eu também queria ficar, ainda vou chegar nesse ponto ainda, não tomar nenhuma indicação. Já diminuiu bastante, mas eu estou chegando lá. Mas uma hora não tem jeito. A medicina tem, ela existe e tem a função dela. O mais importante, assim, é tentar não precisar de drogas, né? Então, quais são os caminhos para que eu não precise utilizar drogas para ter saúde? Tem vários que são, na verdade, questões físicas, né? Com o que eu me alimento, o que eu tomo, quantidade de água, dormir, e assim vai indo, né? Exercício físico, vai. Melhoria da alimentação em geral. Agora, fora tudo isso, que é o básico, que até inclusive a medicina preventiva te traz, tem o caminho do jorei, né? Tem o caminho do auto-jorei, de você usar a ferramenta do jorei, que muitas vezes tem resultados melhores que, inclusive, medicamentos. Teve até um estudo que foi feito em dor torácica não cardíaca, um estudo científico, comparando um grupo de controle que recebeu medicamento para aquele fim e um grupo de controle que recebeu jorei. E quem recebeu jorei teve um resultado melhor do que quem recebeu o medicamento. Então, gente, nem sempre a questão de é porque é medicamento que vai curar e o jorei não cura, não é assim não. Inclusive, cientificamente já está comprovado que em alguns casos o jorei pode ser melhor do que a medicação. Mas tudo é como o Daniel falou, tem que ter bom senso. Ninguém é doido, em nenhuma hipótese eu vou usar a medicina. Não é isso que está sendo falado. Mas é não precisar, fazer de tudo para não precisar chegar num ponto que você tem que tomar um mês de antibiótico, você tem que tirar o apêndice, você tem que, sabe, um monte de coisa que é o estado, vamos dizer assim, extremo, sendo que você poderia, por atitudes e decisões pessoais, ter melhorado muito isso e não precisar de medicamentos, né? E usando principalmente o jorei, em detrimento de medicamentos, às vezes, controlados, que você poderia ter evitado com jorei e práticas saudáveis, né? Vocês estão entendendo a filosofia? Acho que é nesse sentido. Só para finalizar, ministro, eu tenho uma amiga que é messiânica já há muitos anos, há mais de década, né? Deve ter mínimo uns 20 anos por aí que ela é. O nome dela é Sheila, ela é da Igreja Messiânica Mundial, né? Fervorosa na fé, praticante, né? Dedicante, tudo ali certinho. E acabou
por A mais B, se tornando uma pessoa com diabetes mellitus, né? E aí, como é que ela vai fazer? Se ela não tomar medicação, a glicose dela sobe a níveis estratosféricos, vai para cima de 500. Uhum. Então, se ela não fizer o uso de medicação de controle, nesse caso, mesmo sendo messiânica, convicta na fé, não usa medicamentos assim à torta direito, nem por conta própria, está colocando a vida dela em risco. Né? Ela continua, faz o controle, vai nos médicos, controla a glicemia dela e jorei em cima direto também. Mas ela toma o medicamento, é isso? Toma, ela toma insulina injetável. O nível dela está muito exacerbado já. Por isso que inclusive naquele vídeo que o reverendo mandou, não sei se foi nesse ou foi num outro que eu vi, mas o Dr. Larry Hilbert estava falando assim, você vai mudar de vida, você tem, por exemplo, dando um exemplo, você tem 50 anos. Durante 50 anos, você destruiu a sua saúde. Você consumiu açúcar em excesso, você consumiu refrigerante, você consumiu chocolate, frituras, e foi indo, né? Foi arregaçando seu corpo. Aí chegou nos 50 e falou, poxa, agora eu vou mudar. Não vai ser realmente em um dia que o seu corpo vai falar assim, legal, estou saudável de todos os meios possíveis. Não é assim. Você vai ter que desintoxicar o seu corpo, você vai ter que mudar o estilo de vida. O seu corpo vai começar a se regenerar a partir daquele momento. Então, tem que ter calma, inclusive, para você alcançar a saúde, né? Obviamente que o diabetes, inclusive o Dr. Laí deu um exemplo sobre diabetes mellitus, que um grupo ele foi colocado para uma alimentação exclusivamente indígena e ele curou sem medicamento o diabetes, só pela alimentação. Tá? Isso, bem provavelmente, foi de um estudo científico que ele tirou essa informação, né? Eu imagino. Mas veio dele essa frase. Depois você pode dar uma pesquisada aí. Mas ele falou, teve uma pessoa que foi colocada, mudou completamente a alimentação dela e teve uma alimentação indígena e não teve mais diabetes. Por quê? Né? Qual é isso o aí eu sentido posso disso? contar. Esse caso eu conheço. É. Inclusive, eu falei até com o próprio cientista, mas ele sumiu porque, infelizmente, está jurado de morte pela indústria farmacêutica. Ele e a família dele. Né? Fala que isso aí é eu não importante. sei como é que eu entrei em contato com ele, que agora eu não lembro, para falar a verdade, mas eu acabei achando, né? E ele me passou todo esse relato documentado e falou para não dizer que era ele que estava me enviando sobre isso. Esse estudo aí foi feito durante 2 anos por 6 cientistas da tribo Yanomami, aqui no Brasil. Nenhum Yanomami tem problema de glicemia elevada. Não tem diabetes mellitus de forma alguma. Nenhum deles. Pela questão propriamente dita da alimentação. Porque a diabetes tipo 2 ela é uma questão alimentar. A tipo 1 ela já é genética. Ela dá em criança e adolescente. A tipo 2 pode aparecer qualquer hora depois da vida adulta. Né? Porque a tipo 1 ela é diretamente ligada ao funcionamento do pâncreas. Eu não sei a nível como é a celular. alimentação dessa sua amiga aí, que você conhece, Né? que ela é então, messiânica e está com diabetes. É complicado mas isso aí. Eu imagino Agora, que tipo não 2 seja tem cura. uma alimentação regrada, né? Aí eu já não sei dizer muito bem. Ela usa alimentação orgânica, tal. O filho dela lá Mas tem formação em gastronomia, mas eu não sei se é 100%, não. Eu não sei como é que é. Porque, por exemplo, eu fiquei muito tempo fora dela também. Você comer um arroz orgânico, ele não deixa de ser carboidrato, que sobe o seu glicemia. Justamente. É porque é orgânico. Carboidrato é água. É orgânico, eu vou me entupir de orgânico e tá tudo certo. Só porque tá escrito orgânico. Não tem a ver. Inclusive, tem açúcar orgânico. É orgânico? Eu vou mandar bala nesse açúcar aqui, porque tá tranquilo. Gente. Também tem esse detalhe também. Pensa direito. Não é porque é light, não é porque é orgânico, não é porque é diet. Não dá para arregaçar. E tá liberado a Bangu não, como o pessoal diz, né? É isso aí. Então, tudo que a gente vem falando em todas as aulas, mudar o estilo de vida. Você quer ter saúde? Muda o estilo de vida. Não adianta você receber 10 jorei por dia e a sua alimentação tá péssima.
Justamente. Não adianta receber 10 jorei por dia e fumar 3 maços de cigarro. Também concordo. Não vai ter saúde. Desculpa, mas o jorei ele não vai fazer o milagre sozinho. Ele depende da Não. sua atitude. Pode É falar, uma questão Camila, de e aí a simbiose, né? gente fecha. Uma Ô, questão de Daniel, depois, simbiose. se puder trazer mais informações desse estudo na próxima terça, ou puder mandar o que não envolveu o nome da pessoa lá, muito bom. Vai ser um pouco difícil eu conseguir, porque isso ficou no meu computador lá em Foz do Iguaçu, Putz. que ficou. Eu soltei no Drive alguma coisa, para Ou ver se não, ter. conta um relato disso pra gente, manda um Eu vou áudio, pesquisar aqui, ver se escreve, eu acho. Mas é muito bom isso aí. Isso aí é muito bom para todos nós aqui. Pode falar, Camila, Tá e bom, vamos então. fechar que a gente passou aqui já do horário. Boa noite. Primeiro, perdão para Meixo Sama e para vocês. Eu cheguei atrasada. É que eu estava ganhando um dinheirinho. Isso não justifica, Trabalhar. né? Justifica tava- sim, pô. Você está trabalhando, não tem jeito. É o meio de ganhar pão. Precisando dessa renda, mas aí eu corri aqui. A do cigarro, né? Eu quase que enfiei a cara no livro, né? Mas o bom é que, além de ter reduzido, eu já fiz o orçamento da Zeoli. Então, esse dinheirinho entrando, já é indo lá. Boa. Fala com Não, a Alana, que não. entende. Zeólita e ela e o marido, o namorado dela, é muito estudioso nesse sentido aí. Se tiver que tirar alguma dúvida, pode tirar direto com ela. Ela entende muito, tá? Certamente estarei em contato. Só um momento. Gael, vamos utilizar a psicologia de favela, filho? Você vai deixar assistir a aula ou não? Obrigada, tá? A zeolita clinopitinolita, né? Ele é um mineral vulcânico que ele tem uma carga que puxa metais pesados do corpo quando você toma, né? Então ele sai pela urina e sai pelas fezes. Então pessoas que têm uma alimentação às vezes muito desregrada, quer começar a desintoxicar, esse mineral ele ajuda nesse processo. Ele é um coadjuvante, vamos dizer assim, no processo de limpeza. Não tenho zeólita, tem algum, não consigo comprar isso, não tenho dinheiro. Quer dizer, tem o coentro, né? O coentro ele também é um outro, vamos dizer assim, um vegetal, ele é entre aspas, um verde que você pode consumir e ele também ajuda na desintoxicação do corpo, o coentro. Como rodo. É isso aí. Mas você que vem de um processo de desintoxicação, isso aí vai ser muito bom. Tanto o Então, coentro quanto a zeólita, porque às vezes assim, o vício do cigarro ele pode ser tanto químico quanto psicológico, né? Então, Não, tem fatores emocionais também, não posso isso, esconder. também. Às vezes a pessoa fala, eu uso como um escape, eu tô ansioso, vou fumar. Tô triste, vou fumar. Eu quero pensar na vida, vou fumar. Então, você acaba criando gatilhos na sua cabeça que ao longo dos anos se torna automático. Não é mais você que está decidindo aquilo, mas você criou esse hábito. Então, na verdade, tem que arrancar esse hábito aos poucos. Às vezes, se você vai de uma vez só, não consegue. Então, eu fumo 30 cigarros, vai para 20, depois vai indo para 15, 10, e vai limpando o hábito, né? Substitua o hábito, né? Eu tenho o hábito de fumar toda vez que eu me sinto ansioso. Então, com o que mais você resolve a ansiedade? Eu gosto de dançar, eu gosto de ouvir música, eu gosto de passear. Então, substitua aquele momento de ansiedade por um outro hábito que você não vai usar o cigarro. E aí você vai melhorando esse processo de vício, né? Porque é um vício. Tem a questão dos obsessores também, não dá para esconder, né? Eu falo que eu gosto de estudar me vendo. Porque antes do jorei, chegava a ser de 1,5 a 2. Então, eu era um cinzeiro ambulante. E como você está hoje? Com o jorei, um maço está durando 2 dias, 2 dias e meio. Então, quer dizer... Está melhorando, está ótimo. O importante não é assim, é você entender aonde você estava, aonde você está e para onde você está indo. É um processo. Respeitar o processo também, né? Isso para várias coisas serve, tá? Não adianta a gente achar que em um dia nossa vida vai estar 100% transformada, porque é o que eu falei, são 50 anos às vezes, são 30 anos fazendo uma coisa, e aí você vai a partir daquele momento começar a melhorar, começar a se transformar.
Então, é o que você está falando. Pô, às vezes era 1,5 maço, 2 no dia, agora já dura dois dias. Poxa, você já reduziu muito, isso é muito bom. A partir do momento que você se tornar membro, de repente você vai poder usar a ferramenta do auto-jorei para fazer o processo de controle de uma ansiedade, do controle de um nervosismo, né? Então, de repente, esse que você está usando em 2 dias se torne, sei lá, 10, 20 cigarros, né, em 2 dias, e aí vai diminuindo, né? Até chegar em 2, e aí chega em 1 até o momento que você falar, chega dessa porcaria, não quero mais detonar o meu corpo. Porque a gente tem que ter a real noção, na hora que a gente está consumindo aquele negócio, fala assim, eu estou detonando o meu corpo. Então, você, na sua cabeça, você se decide, fala, eu quero continuar detonando o meu corpo. Eu não estou falando só do cigarro, tem muitas outras coisas que também são prejudiciais. E aí, quando você for consumir essas coisas prejudiciais, você fala assim, eu quero continuar detonando o meu corpo com isso? Se você tem chance de escolher, eu quero isso? Você tem que fazer uma escolha consciente. Eu falei para minha mãe esses dias, mãe, é a sua cabeça que manda no seu corpo ou é o seu corpo que manda na sua cabeça? Quem manda se você vai fumar ou não? É você, Camila, ou é o seu corpo que manda em você? Então a gente tem que ter essa ciência também, né? A gente tem que inverter um pouquinho. Gente, obrigado a todos e até a próxima terça. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão, foi ótimo. Gratidão. Gratidão, boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Beijo, beijoca. Boa noite.